Olá, meu nome é Simone Moreira Alves, minha RA é 8168624. Esta disciplina é História e Crítica Musical, Música Brasileira, do professor Murilo Ferreira Velho de Arruda, do curso de Licenciatura em Música, da Rede Claretiano, e o meu polo é Goiânia, Goiás. O tema proposto para a aula de hoje é o movimento tropicalista. O motivo pelo qual eu escolhi esse tema é que, como eu já escolhi uma turma já de ensino médio, segundo ano do ensino médio, e com as observações que eu fiz, é, eu acredito que esse tema, ele é um tema recorrente, frequentemente cobrado em provas como Enem e vestibulares no Brasil todo. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi esse tema, e o segundo foi para fazer uma homenagem à grande cantora Gal Costa, uma das maiores cantoras que esse país já teve, que faleceu recentemente. O roteiro dessa aula, primeiramente, o conceito do tropicalismo, com sua contextualização, suas principais características e os seus principais compositores e integrantes. Isso tudo por meio de uma roda de conversa. Depois disso, a escolha de uma música para a gente, desse período, para trabalhar ditado, solfejo e harmonização. Tudo a mesma música, e depois como proposta de produto artístico dessa música, que será exposto num outro momento. Então, nós vamos fazer o conceito, contextualização, características, principais compositores e integrantes, a escolha de uma música. Vamos fazer o ditado melódico do tema e do refrão dessa música. Aí os alunos vão transcrever, faremos o solfejo e depois a harmonização desse trecho do solfejo e do ditado. Os objetivos dessa aula são compreender a importância do movimento tropicalista no Brasil, desenvolver o ouvido interno por meio de ditado melódico e solfejo, e o ouvido harmônico, né, com a harmonização da melodia, fixar a altura, distância dos intervalos e nome das notas, compreender a base da harmonia tonal e estimular a curiosidade dos alunos no que se refere aos movimentos culturais e musicais do século XX, que foram bastante importantes para a história da música brasileira. Então, as minhas estratégias de ensino, primeiramente, uma roda de conversa, né? Vou expor o tema e nós vamos fazer uma roda de conversa para ver o que os alunos compreendem desse tema, se eles já conheciam, se não conheciam, se eles conhecem os seus integrantes, né? Que são pessoas muito importantes no meio artístico até hoje. Depois desse primeiro momento, dessa roda de conversa, né, que eu gosto muito da participação dos alunos nesse primeiro momento, aliás, em todos os momentos da aula. Acho que com a participação deles, eles se tornam é, mais interessados na aula. E então, esse é o primeiro momento. Após isso, eu vou escolher uma música, que é a música Baby, e nós vamos fazer o ditado melódico dessa música no tom de dó maior, que eu acho que é um tom que facilita muito a compreensão dos alunos, né? Um tom que é muito didático, muito estratégico, que já que não tem acidentes nenhum na armadura de clave, então se torna mais simples para que os alunos tenham essa compreensão de grafia, melodia, a noção de intervalos, reconhecimento de intervalos. Então, a música Baby vai ser tocada ao piano, né, por mim, o tema e o refrão, até os alunos distinguirem essas notas e fazerem esse ditado, provocar o ouvido dessa forma. Depois desse primeiro momento do ditado, eles vão transcrever essa música rapidamente no computador, no MuseScore ou no Finale. Nós vamos escolher em qual desses programas eles vão utilizar e vão transcrever essa peça. Rapidamente, eu acredito que eles façam isso, porque vai ser a turma toda para produzir uma só partitura.
Eu vou compartilhar agora a partitura, é, para que vocês possam ver como que vai ficar essa partitura. Então, já vou colocar ela com cifra. Deixa eu só compartilhar ela aqui. Acho que já está compartilhada. Deixa eu ver. Só um minutinho, por favor, que eu ainda estou. Não estou conseguindo compartilhar aqui. Ah, aqui, pronto. Então, aqui está o compartilhamento de como vai ficar esse produto, né? Eles vão transcrever essa melodia. E aqui eu já coloquei com a cifra, que vai ser logo depois que eles transcreverem, fizer o solfejo, né? Que também é uma forma de provocar o ouvido. Nós vamos fazer a harmonização. Então, a harmonização, o que que eu quero com essa harmonização? Que eles reconheçam as principais funções, né? As funções principais, né? Que o primeiro, o quarto e o quinto grau, e, e depois as funções secundárias, que talvez isso ficaria para uma outra aula, né? Mas que eu ajudaria nesse processo até que a música toda seja harmonizada. E então vai ser dessa forma que vai acontecer a aula toda. Então, primeiro uma contextualização, conceito, contextualização, características, principais compositores, roda de conversa, a escolha dessa música, vamos fazer um ditado melódico, solfejo e a harmonização dela. Então, o produto final da partitura é esse aqui. E deixa, pronto. E aí, para finalizar a aula, eu vou pedir para que os alunos, como produto artístico, façam um trabalho, uma atividade, em casa, em que eles vão gravar o vídeo agora da música toda, né? Um participante grava o vídeo, um participante canta a música, perdão, e os outros acompanham. Então, se eles fizerem a formação de 2 a 4 alunos por grupo, vão montar grupos, fazem essa tarefa de casa, eles gravam essa música, desde que tenha um cantando e um fazendo a harmonização, né, no instrumento harmônico. Pode ser piano, pode ser violão, pode ser guitarra, pode ser o instrumento que eles conseguirem tocar. E desde que tenha um cantando. Então, eles vão fazer isso como produto final e trazer na próxima aula e como avaliação também. Então, os critérios de avaliação, eles serão divididos pelas seguintes etapas: participação, organização e criatividade. Então, o aluno que participa 100% vai ficar com um conceito ótimo. O que participa parcialmente com um conceito bom e que não participa vai ficar com um conceito insuficiente. E então eu finalizo essa aula dizendo que eu acredito que seja uma aula bem interessante para os alunos nesse nível, né, com as observações que eu fiz na escola. Eu acredito que essa aula contempla alguns elementos, como história da música brasileira, percepção musical, é, grafia musical, os recursos tecnológicos, né? E contempla também todo esse arcabouço de teoria musical que necessária para essa faixa de idade e para o conhecimento que eles têm. Só comentando também os recursos que a gente usou nessa aula, foram esse sistema de áudio com qualidade, um caderno pautado, o quadro pautado, os instrumentos musicais que eles tinham em mãos. Alguns levaram violão, outros levaram guitarra, eu acompanhei no piano, e o computador.
Então, foram esses os recursos didáticos, e eu acho que é uma aula que seria bastante possível para esse nível do nível que eu encontrei os alunos lá no IFG, que foi onde eu fiz toda a observação dessas aulas. Tá? Então, meu muito obrigada e até a próxima aula.